Continuando então a nossa introdução. Freud, no entanto, considerava a religião uma muleta que as pessoas usam para lidar com os seus sentimentos de desamparo. Esta postura deu início a uma guerra entre a psicologia e a religião, que continua até hoje. Alguns psicólogos encaram a religião como um culto que limita o potencial humano, e pela mesma razão, algumas pessoas religiosas olham a psicologia com preconceito. Não consigo entender, gente, porque para mim é muito simples. Descobri que a animosidade existente em ambos os lados desse conflito tem origem no medo. O medo dificulta o entendimento. É necessário que as pessoas parem durante algum tempo de se sentir ameaçadas, para que consigam ouvir umas às outras e comecem a atingir um entendimento mútuo. Há alguns anos, um colega pediu-me que o substituísse em uma palestra que iria dar no domingo numa igreja. Embora eu não soubesse nada a respeito dessa igreja, concordei em apresentar um dos meus textos sobre um tema psicológico que considero importante e que adaptei para uma audiência religiosa. Pouco depois de ter começado a palestra, um homem sentado na parte de trás da sala levantou a mão e disse: "Esse seria um seminário interessante para uma terça-feira à noite na biblioteca ou algo parecido, mas certamente não é adequado à casa de Deus no dia do Senhor." Infelizmente, essa não foi a primeira nem a última vez em que, ao fazer uma abordagem psicológica, despertei a hostilidade de pessoas religiosas. Mas o contrário também ocorre. Certa vez, depois de uma série de conversas com um grupo de psicanalistas sobre o cristianismo, expressei meu desapontamento em relação ao preconceito que o grupo demonstrava contra as pessoas religiosas. A explicação de um dos psicanalistas para tal comportamento foi: "Convivo com esses profissionais e acho que eles não conhecem nenhum terapeuta que seja ao mesmo tempo inteligente e cristão." Verifiquei naquele momento que o preconceito existe de parte a parte. A gente precisa, como cristão, parar com isso. A gente precisa dar fim a essa guerra que começou, a esse desentendimento que começou. A gente precisa começar a estudar e parar com isso. É nosso dever de cristão. Felizmente, psicólogos contemporâneos estão reavaliando muitas ideias de Freud, inclusive o seu preconceito em relação à religião. Venho acompanhando esse processo com entusiasmo há vários anos. Os pontos de concordância entre as teorias contemporâneas e os ensinamentos de Jesus têm me impressionado, a mim também, e me deixa mais apaixonada ainda. Muitos livros já foram escritos sobre esses ensinamentos. Entretanto, eu gostaria de acrescentar algumas reflexões novas a respeito dessa antiga sabedoria. Outros estudos que fiz sobre as teorias psicanalíticas contemporâneas possibilitaram-me de interpretar as palavras de Jesus sobre um novo prisma e enriqueceram a minha vida e a vida dos meus pacientes. Em vez de achar que essas lições entram em contradição com as novas descobertas psicológicas, considero que elas produzem novas e profundas percepções que eu não havia entendido antes. Neste livro, vamos examinar de outras perspectivas algumas parábolas mais conhecidas para aprender algo novo a respeito da sabedoria de Jesus à luz dos pensamentos psicológicos contemporâneos. Cada um dos capítulos que se seguem concentra-se em um conceito psicanalítico, que eu ilustrarei com os ensinamentos de Jesus. Faço referências em notas no final do livro para aqueles que desejam ler textos psicanalíticos técnicos mais elaborados. E aí, quem quiser, compra o livro, baixa o livro na internet e lê dessa forma, tá? Esforcei-me para traduzir esses conceitos complicados em termos simples, sem sacrificar a integridade do seu significado. Acredito que muitos desses princípios espirituais tragam benefícios em nossas tentativas de encontrar o equilíbrio psicológico. Procurei dar exemplos de como esses princípios se aplicam hoje em dia às nossas vidas.
Os exemplos que usei foram extraídos de experiência de pessoas com quem trabalhei, que conheci ou a respeito de quem li. Por motivos confidenciais, cada exemplo é, na verdade, uma composição de várias histórias e não representa ninguém em particular. Independentemente de nossas crenças religiosas, psicológicas, todos podemos nos beneficiar dessa eterna sabedoria. E aqui se encerra a nossa introdução. E a gente começa a mergulhar no capítulo do livro. Até mais, tchau!